Boa noite. O Bahia Record mostrou na semana passada a prisão de uma enfermeira que vendia e aplicava vacinas contra a meningite do tipo C em Salvador. Além de não ter licença dos órgãos de saúde para fazer o serviço, a origem das doses também está sob suspeita. Agora, um fato novo impressiona ainda mais. Testemunhas afirmam que a enfermeira vacinou pessoas nas dependências do Hospital Roberto Santos. A direção do hospital nega qualquer envolvimento com Fernanda Bello. Já as vítimas convivem com medo, sem saber os efeitos que a vacina pode provocar no corpo. Esta estudante de enfermagem, que não quis se identificar, foi uma das vítimas da falsa vacina. Nas fotos é possível ver como ficou o braço dela uma semana depois que recebeu a aplicação. Começou a ficar vermelho o local, dessa vermelhidão começou a crescer um abscesso e desse abscesso foi crescendo até ficar meio roxo, que precisou estar abrindo. Quando abri, saiu muito pus, carnegão, enfim, né? Ficou bem debilitado o meu braço mesmo. Segundo a estudante, a vacina foi oferecida em um curso coordenado e ministrado pela enfermeira Fernanda Bello, que ainda assinou o certificado de conclusão do curso. Nesse curso que eu tomei, ela disse que ia sobrar provavelmente lá umas 50 doses. Se a gente tivesse interesse, que a gente preenchesse uma lista que foram feitas, ou pagaria naquela hora ela, ou pagaria no dia. Um dia depois, os alunos do curso foram informados que o local de vacinação havia mudado. Eles deveriam procurar agora a enfermeira Fernanda Bello aqui no estacionamento do Hospital Roberto Santos, onde foi montado um estande para a aplicação do falso medicamento. Com um isopor em mãos, a enfermeira realizou mais de 50 aplicações próximo à cantina do hospital, um local de grande movimentação de pacientes e funcionários. A direção do Roberto Santos informou que Fernanda Bello não tem vínculo algum com o hospital e reconhece que foi difícil identificar a irregularidade no dia. Além de mais de 1.000 pacientes atendidos diariamente em ambulatório, as emergências, os familiares dos pacientes, nós temos uma grande quantidade de pessoas do setor de saúde que fazem aqui estágios, que fazem aqui residência e de modo que ela pode ter se aproveitado disso para, de alguma maneira, atuar aqui próximo ao hospital. Fernanda Bello foi presa na semana passada em Candeias, após denúncia anônima. Com ela foram apreendidas 150 seringas e R$2.000 em dinheiro. Ela cobrava, em média, R$30 pela vacina, que pelas características do líquido não seria contra a meningite, como a enfermeira anunciava. Só no município da região metropolitana, mais de 80 pessoas foram vacinadas. Quem foi vítima convive agora com o medo e a incerteza. Uma sensação horrível e sem saber o que é que estava dentro de mim. Ainda mais que eu tive reação e até hoje ninguém sabe me explicar qual é o tipo dessa reação. Me disseram que não tem como eu saber fazer testes para saber o que realmente eu tomei. A enfermeira Fernanda Bello, que estava presa na delegacia de Candeias, foi solta por ordem judicial. Ela irá responder ao processo em liberdade. Um jovem foi assassinado na madrugada de hoje no bairro de Cristo Rei, município de Simões Filho. O rapaz dormia no momento do crime. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com drogas. O crime aconteceu por volta das 2h30 da manhã. Segundo testemunhas, Luiz Rogério dos Santos, de 18 anos, estava sozinho em casa quando 3 homens encapuzados e ainda não identificados invadiram a residência e dispararam vários tiros contra ele. O rapaz morava com a mãe, que estava trabalhando na hora do ocorrido. Ela disse que não imagina quem são os autores nem o motivo do crime. Não sei, a gente acha que conhece os filhos, mas não conhece, não sei. Ele tinha muitos amigos aqui. Não tem um relatório que ele tenha inimigos, não. Ele tem muitos amigos, tinha muitos amigos. De acordo com a polícia, a vítima era usuária de drogas e já havia sido presa. A delegacia de Simões Filho está investigando o caso. Em Camaçari, na região metropolitana, um caso chocou até mesmo a polícia. Uma denúncia anônima colocou atrás das grades um caminhoneiro de 60 anos. Ele é acusado de pedofilia, Marcos, e já teria violentado mais de 30 meninas, todas menores de idade. As provas do crime foram registradas em fotos e vídeos por ele mesmo. As imagens são chocantes. Mostram o acusado fazendo sexo com garotas menores de idade. As cenas foram gravadas no caminhão e na casa onde o abuso acontecia, a residência do agressor.
No local, a polícia apreendeu também a câmera profissional usada para fazer os vídeos, fotos das vítimas, material pornográfico, computador e uma arma. Os DVDs com as gravações ficavam escondidos nesta peça de um caminhão. O dono do material é este homem, Geraldo Souto de Oliveira, de 60 anos. Em entrevista ao repórter Adelson Carvalho, ele afirmou sem nenhuma dificuldade que há pelo menos 12 anos abusa de crianças. Eu tive um problema com a minha esposa, né? Ela levou essa menina para morar lá em casa, né? Que é a enteada dela, que é sobrinha dela, né? E por aí começou tudo. Na época, a vítima tinha apenas 7 anos. Os abusos duraram até os 15. Depois, vieram outras meninas. Comecei a relacionar com a prima dela, aí a gente foi tendo aquela amizade de saía com elas, entendeu? E aí... Você dava dinheiro às meninas? Dava. Dava celular, roupa? Dava roupa. Na delegacia, Geraldo também confirmou que passou por uma cirurgia para não ter filhos. Fiz uma vasectomia. Intenção de quê? De não engravidar as meninas. O Ministério Público já tinha denunciado o caminhoneiro por crime de pedofilia em 2006. Mas, na época, o processo foi arquivado por falta de provas. Agora, a polícia descobriu o caso graças a uma denúncia anônima. Um dos vídeos foi parar nas mãos do Conselho Tutelar de Camaçari. Geraldo só foi encontrado porque a placa do caminhão dele aparecia em uma das imagens. Foi quando começou toda a investigação. E o atual proprietário do caminhão nos deu a de quem comprou e a gente chegou em São Geraldo. Foi um caso que me deixou bastante abatida, né? Porque, como eu já falei, sou mãe e realmente eu nunca tinha visto presenciado cenas dessas. Ele fazia questão de gravar o momento em que ele estuprava essas menores, né? A polícia vai investigar agora se outras pessoas estão envolvidas na confecção dos DVDs. Casos de pedofilia interrompem a infância de muitas crianças. Tentar combater esse crime não é uma tarefa fácil. É mesmo, Marcos. Além de denunciar os pedófilos, é importante informar a população para que saiba como agir nesses casos. O repórter Celso Duran fala agora ao vivo sobre os mecanismos que a Justiça usa para combater esse crime. Boa noite, Celso. Boa noite, Carolina. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. A Coordenadoria da Infância e da Juventude aqui do Ministério Público, por exemplo, é um desses mecanismos. As denúncias de casos como este que nós vimos na reportagem chegam até aqui por e-mail, telefone e até pessoalmente. E daqui são encaminhadas para os promotores dos locais onde os crimes aconteceram. Só este ano foram 849 denúncias. O Disque 100 também é um outro canal de denúncia por telefone que faz com que as denúncias cheguem até aqui ao Ministério Público e sejam também encaminhadas através da coordenadoria. Nós convidamos para que os telespectadores entendam um pouco mais sobre esse processo a promotora doutora Márcia Guedes, que é coordenadora da Infância e da Juventude. Doutora Márcia, boa noite. Qual é o caminho que essas denúncias tomam ao chegar nas mãos dos promotores em cada comarca? Bom, os promotores da infância, recebendo as denúncias, eles requisitam a instauração de inquérito policial para apurar a veracidade dos fatos, entram com ações para a retirada do agressor da residência, porque na maioria das vezes esses crimes acontecem dentro do seio familiar ou com alguém próximo à família praticando a violência sexual, e ainda entram em contato com os conselhos tutelares para que as medidas protetivas sejam aplicadas. A denúncia em si pelo crime, após o recebimento do inquérito policial, as promotorias criminais oferecem essas denúncias. O medo ainda é um obstáculo para o combate a esse tipo de crime? O medo tem sido um grande obstáculo, porque na maioria das vezes as vítimas são crianças que, ameaçadas pelos agressores, não contam e continuam sofrendo, mas os profissionais da saúde, da educação, têm o dever de comunicar a suspeita ou confirmação de maus tratos e de violência contra a criança e adolescente ao Conselho Tutelar. E as pessoas têm que perder o medo, as crianças e os adolescentes têm que perder esse medo, porque na maioria das vezes as ameaças elas não se concretizam. E se os elementos forem oferecidos ao Ministério Público nas denúncias, os fatos podem ser apurados e as crianças resgatadas dessa violência. Ok, doutor, obrigado pela participação. E lembrando aí que além do Disque 100, há um outro número de denúncia, 0800 071 8400. Marcos.
Obrigado, Celso. Veja ainda nesta edição mais notícias do esporte. Começa uma nova era no Bahia. Márcio Araújo é anunciado como técnico do time. E também mais um prédio desaba em Salvador. Dessa vez foi no Jardim Nova Esperança. Bahia Record. Oferecimento.